Não há um dia tão especial, o dia da escola dominical. Lembro com saudades dos domingos de manhã, a igreja reunida, a comunhão entre os irmãos, o sorriso do pastor, a união dos corações. Que saudade da pureza, que saudade dos amigos, que saudade dos domingos de manhã. Estamos de volta hoje. Ontem estudamos a última lição, que era domingo, dia 25, o dia que era o culto de doutrina, e hoje estamos aqui dando início à primeira lição do segundo trimestre do ano de 2012, graças a Deus, que tem como título Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, a primeira lição. A palavra já está dizendo, Apocalipse significa revelação, uma profecia para os fins dos tempos. Nesta profecia, João veio o Senhor falando com ele, dizendo: escreve as coisas que são, que já estavam acontecendo, as que vão ser e as que ainda vão acontecer depois, e as coisas do fim. Então ele falou sobre as coisas que vistas, as que são e as que hão de acontecer. As que são e as que ele viu era a revelação de Jesus, que ele tinha visto ele novamente. E as que são eram as existentes nas igrejas da Ásia, que estavam umas com problema, outras seguindo certo e outras erradas. E as que iam acontecer, é isso que nós estamos esperando, é os sistemas escatológicos que vão acontecer, que é o fim dos tempos. Apocalipse é um livro que muita gente tem lido, até de mais se lermos a luz da verdade, nós vamos ver que não é muito. Tem algumas coisas simbólicas, sim, parecendo, mas que não tinha liberado. Apenas apresenta uma coisa figura, mas que na realidade aquela figura representa uma coisa literal certa, do que João assim recebeu. Até pela época das coisas que existiam, né? E Deus, para clarear melhor, não usou da maneira que existia. E nós estamos adentrando hoje nesta lição tão maravilhosa. Talvez não possamos explicar tudo teologicamente como é, mas também não temos tempo para isso, ainda que tivéssemos essa condição. Mas o que está escrito mais ou menos aqui, que o escritor, homens preparados por Deus, passaram para nós vamos ler e passar para os irmãos, o que estiver a nossa alcance. Só não podemos ir além do que não está a nossa alcance. Esta lição, ou este trimestre, vai ser uma maravilha para aqueles que ouvirem todas as lições, que assistirem conosco todas as lições, que não perderem. Graças a Deus que não perdi essa. Hoje eu ia chegar cedo aí no nosso e estou aqui. Então, o texto desta lição, o textuário já diz: bem-aventurado aqueles que lêem e os que ouvem as palavras da profecia, e guardam as coisas que não estão escritas, porque o tempo está próximo. Quando Jesus falou isso, já fazem cerca de quase 2000 anos que se passaram. Tem gente até que diz assim: há mais de 2000 anos já veio aqui, mas não faz mais de 2000 anos, porque ele veio dentro da era cristã. Então nós estamos, só se foi no primeiro ano da era cristã, mas se não foi, se foi no ano, mas quando Jesus morreu e ressuscitou, ele já está com 33 anos. Então, de qualquer forma, nós estamos só em 2012. Então não faz mais de 2000 anos. É só o cuidado que a gente tem de pregar uma coisa que realmente não é verdade. Uma maneira de falar, mais 2000 anos, mas ele não tem 2000 anos. Ele é há séculos, sem séculos, ele é desde o começo. Tudo bem. Mas dessa história que estão falando, não faz 2000 anos, 2000 anos aí, faz 4. Pela a hora que ele nasceu e o tempo que ele morreu. E ele disse que era bem-aventurado aquele que lê e as que ouve as palavras da sua profecia. Por que ele dizia? Nós vamos encontrar na lição. Estou falando só isso aqui disso, porque eu já vi. Porque o livro, na época que João escreveu esse livro, era muito dependioso, o preço era caríssimo.
feito com muita dificuldade. Não era como agora que tem as impressoras, né? Só prepara o primeiro texto, depois não tem mais trabalho. Milhares e milhares de Bíblias, num momento. Eu li uma história dia desse aí, ninguém sabe quantos milhares de Bíblias, numa só hora, ela está sendo encadernada, encaixotada já nas fábricas, aonde fabrica a Bíblia e imprime tudo. Mas na época era velho, para fazer um livro. Então eles aproveitaram isso para entender que um livro desse era um livro. Aí Jesus disse, é bem-aventurado quem ouve, quem lê, porque os outros ficaram escutando. Como é que ele está dizendo aí? Pois todo mundo tem um exemplo da Bíblia na mão, só não tem se não quiser. Bíblia para vender em 5, 6 prestações, dividido, todo jeito, Bíblia de todo estudo, de conta. Todo mundo hoje até pega umas Bíblias tudo preparadas com estudo. Só falta ir para uma escola teológica para acabar de se formar e se preparar. Mas as Bíblias já estão ensinando aí. Quando o teólogo fala, você já diz, isso aqui eu já sei que está na Bíblia. Tem algum rodapé que não é verdadeiro. Tem que ter cuidado. Quando o escritor diz, eles acham, supõe que seja isso. Ele está dizendo, supõe. Ele não está declarando que aquilo ali é daquele jeito. Está fazendo uma suposição, né? Que é mais ou menos aquilo ali. Você tem que cuidar disso aqui. Então, era difícil, por isso que ele disse, bem-aventurados que lê e ouve. E guarda. Porque tem gente que lê e ouve a palavra, mas não guarda. É como uma pessoa dá um presente e diz, quantas para lá que isso eu já tenho aqui? Não, você já pode possuir o presente, mas se alguém lhe deu com prazer, guarda. Não para adorar, mas diz, foi fulano que deu qual prazer? Eu nem vou vender e nem vou dar, vou deixar aqui até, né? É o prazer que tem. Então a palavra de Deus que é muito mais importante que um presente. É um presente do céu. Então nós vamos ler, continuar lendo a lição. Já lemos a leitura, e agora eu vou ler a introdução e depois os irmãos vão passar a ler também comigo, que eu gosto que vocês lerem também, porque vão participando, porque não dá tempo a gente explicar detalhe por detalhe. Diz assim, o Apocalipse é um dos livros mais belos e fascinantes da Bíblia. Através de seus símbolos e figuras, mostra-nos Jesus como serão os últimos dias da humanidade. Ele mostra como serão os últimos dias. Interessante, irmãos, que esse Gênesis começou com tudo, diz assim, se no Gênesis tudo é começo, no Apocalipse tudo é consumação. Mas nessa consumação é bom, porque nessa consumação o Senhor mostra como será a vida de quem segue a Ele. Não será tristeza, não será sofrimento, mas o dia da vinda do Senhor será angústia e sofrimento para aqueles que deixaram-se ser levados pelas rotinas da sua vida, pela vida pecaminosa, desastrosa, que o diabo colocou no seu coração e não se renderam ao Senhor. Mas para aqueles que se entregaram a Jesus como único suficiente Salvador, essa consumação é uma bênção. Até que o apóstolo Paulo diz, eu tenho prazer, eu queria já estar perto do Senhor, deixar esse tabernáculo, que era o corpo dele, descer a sepultura, mas sabendo que eu tenho um lugar no céu preparado, que é muito melhor. E ele disse mais assim, sabemos que se nosso corpo, este tabernáculo, se Deus quiser, temos de Deus uma morada eterna, feita não por mãos humanas, mas no céu, preparada pelas mãos do Senhor. Esta morada, o Senhor já preparou. Ele não está preparando mais, porque ele preparou a cruz e o Calvário. Muitos escritores, ou até ensinadores, dizem, nas suas escrituras, ele está preparando. Aí eu gosto de falar, mas o certo mesmo, Jesus já preparou. Ele, quando disse, eu vou, e se eu for preparar-vos lugar, voltarei para vocês de novo. Ele disse isso porque ele estava ainda para ser crucificado. E ele, como homem, o escritor usou essa expressão, filho. Porque ele poderia existir. Se ele quiser existir, ele não consumava a obra da salvação. E nós já ficava perdido. Deus não perde ela por isso. Só que Satanás tinha tomado conta do resto do mundo para fazer o que quisesse, pintar e botar, já que ele faz tudo isso. Mas não tinha nunca uma recompensa para Satanás. Ele ia continuar massacrando o povo para o resto, para os séculos, dos séculos sem fim. E ele não sofria nada. O que ele acha bom é isso. Ele agora não está sofrendo nada, mas faz o povo sofrer. Ele sabendo que vai sofrer no fim, ele quer maltratar o povo, levar para o inferno, para sofrer com ele eternamente. Mas aqui está a igreja do Senhor, lavada no sangue do Cordeiro, preparada para orar com o Senhor. Então, se Gênesis é o começo, no Apocalipse tudo é consumação. Uma consumação, porém, que
recomeça quando a nova Jerusalém desce do céu, ataviada como noiva, adorada para o seu esposo. Neste trimestre, estudaremos o último livro das Escrituras, das Sagradas Escrituras. Deleite-se, pois, desde já, nas consolações que nos trazem a escatologia cristã. Está você preparado para as bodas do Cordeiro? Então que a nossa súplica seja: ora vem, Senhor Jesus. Nós queremos viver, vamos continuando por aqui, mas se Jesus chegar agora, nós devemos estar prontos para num piscar de olho subirmos com ele, cantando ainda de fora. E o mundo ficará no sofrimento. A nova Jerusalém que desce do céu, sabemos que é a própria igreja descendo. Sabemos que a nova Jerusalém, Deus tem essa cidade preparada para nós morar. Mas no fundo, a nova Jerusalém, a Jerusalém descendo do céu, já está dizendo, ela foi arrebatada antes da grande tribulação. Se está descendo, é alguém vivo, né? Não é umas paredes de tijolo. Deus tem o lugar para a gente morar sem precisar de tijolos, de reboco, de cal e cimento, nada disso. Ele tem o espaço para nós viver. E a Bíblia diz que o Senhor, João não viu o templo no céu, não é? Por quê? Não viu o santuário, porque o Senhor é o nosso santuário. Não precisa de templo como este do céu. O Senhor está presente em todo lugar conosco. Isso é que é maravilhoso. Você não vê alguém, por exemplo, um político aqui na terra, quando quer que muita gente veja ele, vai para um campo bem amplo, né? Até aqui. E o resto do povo ficou longe, tudo bem, mas os que estão perto é tudo limpo, não quer nem nada perto dele, que é para todo mundo ver ele. Jesus é mais diferente ainda. Essa é a amplitude dele, esse lugar que ele vai ficar conosco. Nós podemos ver ele, podemos estar até com a distância de quilômetros, mas o Senhor sempre está presente conosco, porque ele está em todo lugar. Isso é que é importante. Então, uma coisa interessante, começou no jardim do Éden das coisas, depois começou a se desmantelar por causa do pecado do homem. E o Senhor criou uma maneira de que este povo, que se chama pelo nome dele, tenha uma morada, uma cidade santa, e essa cidade ele preparou para nós, e essa igreja vai descer. E a Bíblia diz, e de Jerusalém verão o esplendor que te nasceu. É como que Jerusalém, a nova Jerusalém, ela fica acima da Jerusalém terrestre, que será o trono do Senhor. O Senhor não habitará diretamente na Jerusalém terrestre, ele vai descer lá, mas ele, a morada dele mesmo, é na nova Jerusalém, com a igreja dele, no milênio. Ele está presente lá, ele vai, mas o lugar dele está, é a nova Jerusalém, a igreja mais privilegiada. É como uma comparação a fazer assim, porque eu entendo pelos estudos que a gente estuda, os estudiosos da Bíblia mostram também, que a gente não pode explicar tudo sobre o livro que eu estou lendo ali, sobre esse assunto. É muita coisa. Mas vamos fazer uma comparação. O presidente da República, ele mora aqui, mas é o presidente, não é? A presidente está lá em Brasília, mas o trono dela é lá. Mas ela é a dona deste país, no poder executivo, não é? Ela manda de mão. As leis que dita ela assina, os homens se preparam lá. Então o Senhor estará no seu trono, mas ele é real em todo lugar. Deus é diferente, Jesus é diferente, ele pode estar em qualquer lugar ao mesmo momento, no mesmo instante, enquanto que os homens daqui estão lá e só vem aqui se for um avião, no carro, chegar aqui para a gente ver ele, ou então pela televisão. O Senhor não precisa ser visto assim por a televisão, a não ser alguém que coloque agora dizendo que é inventando mentira, que nunca foi Jesus. Então, irmãos, vamos primar por a nossa vida cristã para termos direito a morar na Nova Jerusalém e descer ataviada como noiva para o Senhor vir fazer o julgamento das nações vivas e implantar o milênio, prender Satanás e implantar o milênio. O Senhor só implantará o milênio, que a igreja já está lá em cima, segundo o conhecimento dele, que a Bíblia nos ensina. Quando Satanás estiver preso, com grilhões, fechado mesmo, durante 1000 anos ele não poderá fazer nada, não poderá tentar ninguém. É como que Deus queira ter uma paz. Porque se ele deixar Satanás solto, nem Deus tem paz. Porque está entendendo o que eu quero dizer? E você está entendendo também. Satanás está solto, por isso o Senhor tem todo o poder, mas nem o Senhor tem paz. No mesmo instante que está feliz, o Senhor está feliz com essa igreja aqui, porque lá o Senhor já sempre
no seu conhecimento, Satanás está atacando um crente lá de Messias está indo. Ele tem que investir contra ele. Embora que ele tenha poder fazer isso uma hora só, mas é a maneira que eu estou falando. Ele tenta sem parar. Então o Senhor vai prendendo por 1000 anos para poder o reinado de paz, o Senhor está tranquilo com o seu povo aqui na terra, com os israelitas e todo o resto das nações que subejarem da grande catástrofe que é a guerra do Armagedon. Depois ele solta para ver novamente, ele já sabe mostrar e ver como é o sistema pecaminoso do homem. Se com todo esse reino de paz eles ainda querem Satanás, ou ainda vão ouvir a mentira de Satanás, e Satanás chega de novo. Aí começa uma coisa a agir diferente, fala, tudo bem. Aí as coisas começam a agir diferente, virar tudo às avessas, é o Satanás. Virando como o vento, nas vidas, falando no vídeo de um e outro. Não está bom assim, mas é melhor assim. Aí ele mostra umas coisas bonitas, umas vantagens, aí Deus permite. Aí o teste que o Senhor faz, agora isso que o Senhor não aguenta mais muito tempo. A Bíblia diz que ele será solto por pouco tempo e será aprisionado o homem do cavalo branco. O nome na coxa, Rei do Rei, Senhor dos Senhores, sairá e com o sopro da sua boca, isto é, com a palavra dele, ele jogará Satanás no lago de fogo ardente, onde está a besta e o falso profeta já que estão 1000 anos sofrendo lá dentro. A besta e o falso profeta estarão lá, já há 1000 anos atrás, no lago de fogo. Esse lago de fogo não é apenas um tormento, como agora as pessoas que não têm Jesus morreram estão sofrendo já, mas ainda não é o lago de fogo, já é sofrimento, o lago de fogo. A Bíblia diz que é lago de fogo que arde com enxofre. Enxofre é o minério que queima. Ele, incendiando, é um líquido derretido, e alguém vive lá sem poder sair e também sem poder mais se arrepender. É essa a situação. Por isso, igreja do Senhor, vamos lutar com tudo que venha contra nós. Vamos permanecer intactos, firme com o Senhor e dizendo, ora vem, Senhor Jesus. Vamos lá, irmão, lembrando logo de início, lá para cá. O primeiro tópico, o livro do Apocalipse. Apocalipse, o único livro profético do Novo Testamento. Veja o que ele diz aqui. Embora haja profecias em quase todo o livro do Novo Testamento, somente o Apocalipse pode ser considerado propriamente rigorosamente profético. Aliás, até o seu título é profético. Em grego, o Apocalipse denota a remoção de um véu estendido sobre algo que deve e precisa ser conhecido urgentemente por você e por mim. Quanto ao conteúdo, o Apocalipse é revelação. Se lhe considerarmos a mensagem, é profecia, enviado como carta de seus primeiros destinatários. O livro, na verdade, é uma epístola. O livro, na verdade, é uma epístola. Mas é o único livro profético do Novo Testamento. Guardem isso aí. Embora haja outros livros que falam sobre profecia. Mas ele é exclusivamente o único que os homens entenderam, descobriram, e pelo tudo que ele está escrito nele, é profecia. No mesmo instante também, denota como a remoção de um véu estendido sobre algo que deve precisar ser conhecido urgentemente por você e por mim. Nós temos que ter cuidado com ele, temos que tirar esse véu e descobrir que realmente ele é a verdade de Deus para nós, para podermos seguirmos com firmeza, crendo na verdade deste livro, não apenas como uns que não creem bem e dizem, não, o Apocalipse é apenas uma coisa simbólica, mas isso não vai acontecer. Perigo. Alguém disse que a profecia não é verdade. É mesmo que está dizendo que não é verdade, que não é uma profecia, apenas João estava, outro disse que João, eu já vi pessoas até que João estava louco, estava lá na ilha, estava aperreado, aí viu visões que não devia ver. Não. João era um profeta do amor, um homem que Deus disse, Jesus disse. Eu quero que ele fique. Aí os discípulos, até você lembra de João, você vai encontrar ele dentro. Até eles pensavam que ele não ia morrer, não foi? Porque Jesus disse, se eu quero que ele fique, o que te importa? Aí dizendo a ele, você vai ser diferente. Alguém vai te levar para um canto, vai te cingir as mãos, os pés. Querendo dizer, você vai morrer crucificado como eu, para glorificar o Deus. E vai suportar. Agora João vai ficar. Ele queria dizer, aí será que ele não vai morrer não? Saiu esse dito dos discípulos pensando que ele não ia morrer. Ia continuar vivo e daí vem para o céu.
como Elias, mas não. Ele queria dizer que ele ia ficar e morrer até velhinho, ficar velhinho e morrer, quando qualquer outra pessoa morre, sem ninguém martirizar ele. Iam levar ele para o sofrimento, como esse Domiciano tentou jogar ele até, segundo algumas histórias, ele foi jogado até no tacho de azeite fervendo, está no livro do Cristianismo, e a Bíblia não mostra isso aqui, e eu creio que ele porque, mas ele escapou. Se isso aconteceu assim, como diz em outros livros, foi um milagre de Deus. Ele, com raiva, levou ele para a ilha de Patmos, que era, podemos dizer, o cemitério dos tiranos, das pessoas que eram preso, levado, se chama preso político, que transgredia a lei do rei, aí era levado para lá, para morrer lá, mas João não morreu. O imperador que mandou ele para lá foi quem morreu. Aí um comandante, outro rei, que ocupou o lugar do outro, mandou procurar João, onde estivesse, encontraram ele vivo. Milagre, quer dizer, ele não foi para morrer, ele tinha que voltar. O Senhor disse que ele não morreria, quer dizer, de martírio não. Ele vai morrer velho. Ele morreu com cerca de quase 100 anos. Mais ou menos no ano 90 e pouco, para o ano 100 da era cristã. Esse apóstolo morreu. Velhinho, segundo alguns historiadores, diz que ele era tão amado, tão querido, que alguém levava ele no tipo, não tinha carro para levar, algumas coisas, não levava o tipo que alguém chamava uma patiola. Levava ele, chegava lá, então, não estava em um lugar, e ele apenas dizia só assim: filhinhos, amai-vos aos outros. Quando ele dizia isso, era bastante para a igreja incendiar o poder de Deus, porque a palavra do povo era tão poderosa. Então morreu velhinho, se cumprir-se a palavra do Senhor, eu quero que ele fique. Até que eu venha. Até alguém dizer, pronto, então ele vai ficar para sempre aqui na terra e até Jesus voltar. Ele comenta aqui, vai. Até que eu venha, queria dizer o que eu entendo aqui. Na hora que você paga para o Senhor, já vem para você. Viu, não veio? Alguém pensa que aqui só veio para os que, ou só vai vir para o arrebatamento dos vivos. Quando ele vier, ele veio para todos os que partiram com ele, porque na hora que você parte daqui, um crente, já vai, o Senhor já está ali, o anjo já está para levar para o paraíso, então já veio para você. Só que alguém fica chorando, e você já não sei de Abraão, lá do paraíso. Esperando o dia da ressurreição, seja milhares de anos que passou, você está nem aí. Quem está no paraíso, não pode passar 10 mil anos, a gente aqui está velhado. Esse ano vai passar, esse ano está tão ruim, será que o ano é melhor? Aí o outro às vezes não vem nem coisa boa, e a gente doido que o outro chega. Por isso Jesus disse, não se preocupe com o outro dia não, ninguém sabe se ele vem bom não. É melhor pedir paz para o dia que está. Então, irmãos, aqui é uma coisa muito importante. Então, o que o irmão leu agora, você já viu. O único livro profético do Novo Testamento considerado é o Apocalipse. E ele é no fim. O livro, na verdade, é uma epístola. Quer dizer, um ensino para nós. Se assim guardar. Leia mais, irmão. Um livro de advertência e consolações. Escuta isso aí. Vocês não têm para ler, mas vocês acompanham isso aí. Nós vamos passando para não passar agora. O Apocalipse, Escuta isso aí. não se limita a descortinar o futuro. Não se preocupa muito isso aí. Palavra inspirada de Deus adverte, exorta e ensina os cristãos de todas as épocas e lugares a esperar em ordem santa o aparecimento de nosso Senhor Jesus Graças a Deus. Suas consolações no Espírito Santo são abundantes. Pronto. Ele não se preocupa em descortinar o futuro. Não. Porque o futuro, para o fim, a igreja não vai passar por ele. Já vai estar no céu. Pois é, quando o Senhor fizer o julgamento das nações vivas, que implantar o milênio, a igreja do Senhor não precisa mais se preocupar com esse futuro. Ou será que eu vou estar no milênio? Não quero. Se já não viesse hoje você a participar do milênio, não, era claro que você ia passar por a tribulação. Ia passar por a tribulação, a grande tribulação, e sofrer com o anticristo. Ou até morrer martirizado, para poder, quando você implantar o milênio, você está. Ou então, se escapasse, ficar no milênio. Não, você não se preocupa muito com isso aí. O milênio, nós já vamos passar com o Senhor agora. Se eu para aqui hoje, se o Senhor vier buscar agora, e logo daqui a 5 anos, 4, 5 anos, que a grande tribulação terminar, que o Senhor implantar o milênio, a gente já vem com o Senhor. Não se preocupe também tanto com o anticristo. Apenas pregar e mostrar que o anticristo está para vir. Porém, a igreja não tem preocupação com o anticristo, se está tendo com o Senhor. Por quê? Antes dele vir, João disse, o ministério do anticristo já se aproxima. Que são
o mistério da iniquidade, do ímpio. Mas ele só se manifestará, Paulo disse, depois que alguém que o impede ficou tirado. Os padres conhecem isso? O padre está falando disso, ele disse, só tem um que está impedindo. Eu estava escutando o que ele queria dizer certo. Aí o velho, que eu falei, aquele velho que estava falando, ele disse, só tem um que impede o anticristo chegar. É o homem? O Espírito Santo de Deus. O Vinicius está assim. Então, é mesmo que dizer assim, quando a igreja foi arrebatada, o Espírito Santo não atua assim como está atuando agora, embora dê força às pessoas, mas não atua mais como eu estava orando aqui na igreja. O Senhor disse, eu vou enviar o Espírito Santo. Está entendendo? Então é diferente. Nós agora temos uma força maior. O Espírito Santo habita em nós, para nos fortalecer, e a gente está errando. E ainda abandona o Espírito Santo, faz ele sair de perto de nós, por qualquer besteira. Entendeu? Então, ele não se preocupe com as coisas tanto que vai ser no futuro, porque ele adverte a nós, exorta e ensina os cristãos de todas as épocas e lugares a esperar em ordem santa o aparecimento do Senhor Jesus Cristo. Qual é essa ordem santa? Permanecer numa vida santa diante de Deus, separada deste mundo, para quando o Senhor chegar, não precisa ser, tem que se cumprir essa profecia e isso aqui no outro. A gente diz assim, sempre pega alguns sinais demonstrando que Jesus está perto de mim. Mas você não vai se preocupar muito com sinais de tempo, essa coisa. Você tem que se preocupar com sua vida diante de Deus. Porque a vinda do Senhor é iminente. Iminente quer dizer inesperado. Você está esperando, mas no instante ela para acontecer. Embora que a igreja espere. Mas você sabe se vê agora, ou daqui a amanhã, ou daqui a um ano. Mas você sabe que é a qualquer momento. Pronto. Então o crente tem que estar todos os dias assim. Isso não se prega mais no estudo da igreja. Isso não se ensina mais. O povo só fala no bem-estar social. Os outros por aí só falam em riqueza. E esquece. Aqui é o assunto que está falando ontem, né? O pós-morte e aquele assunto que falamos ontem. Esquece. E Jesus vai chegar e pegar muitos crentes desapercebidos, com a vida sem estar no altar, e não vai subir. E vai ficar aí para sofrer as agruras da vida que vem quando o anticristo vier. Vai atingir o mundo inteiro. Ele perseguirá mais judeus quando ele começa lá no Oriente Médio. É o ódio que eles têm do judeu, porque é a família de Jesus. Mas o resto também entra no embalo. Porque é um governo mundial. Ele é um governo mundial por quê? Porque ele quer imitar Cristo. Em tudo ele quer imitar. Ele tem a trindade satânica, o falso profeta, o anticristo, o falso profeta, né? A besta e Satanás. O anticristo, ele está se apresentando, aí o falso profeta, e ele se apresenta com o Espírito Santo, como o Pai e o Filho. Por isso se chama a trindade demoníaca. Imitando. Ele até faz que apareça uma imagem do cordeiro quando foi morto. Porque Jesus não apareceu, João não viu isso. O cordeiro foi sido morto. Lá naquela da besta, ele se apresenta quando foi morto. Aí ali é revivido. Olha, é ele. Jesus Cristo que morreu, ressuscitou. E o povo ainda se engana. O povo da época, para a igreja do Senhor, já está com o Senhor. Não se preocupe com isso. Só permanecer fiel. Assim os ensina da palavra de Deus. Então, já vemos aqui que a nossa preocupação é ter uma vida santa até o aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Suas consolações do Espírito Santo são abundantes. Vida abundante quer dizer uma vida sadia, alegre, feliz. Agora vamos ver, irmão. Já o segundo tópico, autoria, data e local. Vamos ver. Autoria. Escuta isso aqui. João, filho de Zebedeu, é o autor do Apocalipse. Ele também escreveu o 4º Evangelho e 3 das 7 epístolas universais. Em virtude de sua profundidade teológica, o apóstolo recebeu dos pais da igreja o título de João o teólogo. Outra alcunha deram-lhe os antigos, João o divino. Até isso aí também. O apóstolo é conhecido igualmente como discípulo a quem Jesus amava. Em todas as suas obras, João sempre buscou realçar e deixar bem patente a divindade do Nazareno.
Então, a autoria dele, ele também escreveu o Evangelho, o quarto Evangelho, e as 3 epístolas, das 7 epístolas, 3 é dele, das 7 epístolas que tem no Novo Testamento lá falada, é outras dos outros apóstolos, dos outros escritores. E agora os pais da igreja, que eram os homens mais antigos, eles consideraram ele, deram o título João Teólogo, e também usou esta palavra, alcunha, deram-lhe outra alcunha, deram-lhe os antigos, João o Divino, que era realmente um apóstolo do amor. Eles deram esse nome porque João sempre apresentava Jesus como a pessoa mais importante da vida dele. Então eles deram, usando João o Divino, porque ele falava sempre das coisas divinas do céu. Então ficou considerado desta maneira. Aqui esta palavra alcunha, quer dizer, qualificativo especial, nobre, leal. Esse homem era um homem especial, nobre e leal. Então, irmãos, veja que se este homem escreveu este livro, mais o Evangelho e as 3 epístolas, Deus tinha que deixar ele passar uns dias livre para poder fazer isso. Senão não dava. Então o Senhor sabe fazer as coisas. Mataram os outros, mataram o Tiago, mataram Tomé, mataram tantos, mas não puderam matar. A data, vamos lá. O Apocalipse foi escrito entre bem velhinho, 90 e 96 depois de Cristo. Nessa época, imperava o cruel e desapiedado Domiciano. Em nada diferia ele de Nero e de Calígula, os dois mais odiados, perversos e sanguinários governantes de Roma. Vem só de Roma. Por isso que a Roma vai se levantar no fim de tudo. Vão lá só camuflado. Lá do Oriente Médio tinha outra cidade de Roma. Essa Roma que você fala aqui, a Roma na Itália ou essa outra Roma que tem lá por perto do Oriente Médio? Olha no mapa na Bíblia de estudo, eu vi outra cidade de Roma, outras. Isso aí eu não sei que eles falam, quando o Império Romano partia da, eu acho que da sede dele, mas deve detalhar dizer a você, porque se existe outro também, sei que fala muito de Roma, o imperador, quando Paulo foi para lá, ele pediu para ir para Roma. Então, essa Roma queria, eu acredito que essa, que o Papa vive agora, porque era um dos imperadores, sempre era imperador, não tinha Papa, era um imperador. Eu acredito que seja, mas vamos olhar mais, porque sobre história, aí a gente tem que saber bem detalhado se é a Roma mesmo que o Papa está hoje, ou se fosse outra Roma, vamos chamar, mas que realmente no tempo de Paulo ele pediu para ir, e Nero apelou para César, né? César, que era o imperador de lá. E o império partia de lá, muito forte. É tudo do lado de lá, é tudo do lado de lá, muitos lugares, uns têm um nome, outro lugar tem 2 nomes parecidos, mesmo que sendo assim, não é a sede geral, mas acreditamos que seja a sede mesmo, a Roma verdadeira, aonde hoje o Papa vive. Porque na época não era Papa, era imperadores e depois chegou o tempo de ter o Papa mesmo, e já não é um imperador, mas é um homem que comanda também no poder religioso. Na época não tinha, aí se chamava o Papa. Por isso que ele diz que Pedro foi o primeiro Papa. A prova que não tinha Papa ainda, né? Mas não é. Porque Pedro tinha a sogra dele, e Pedro era casado com o Papa. Depois que foi o primeiro Papa, apareceu o primeiro Papa, não casou, não atacou, não casava mais nenhum. Então não é. É fácil a questão, né? Então, meus irmãos, esses imperadores de Roma, eles eram cruel, perversos, sanguinários. Eles não tinham piedade com ninguém. E quando um deles morreu, aí o outro imperador mandou chamar João, foi quando ele voltou. Creio que ele já tinha escrevido, diz aqui na história que ele escreveu lá. Mas ele estava bem velhinho, porque ele morreu com cerca de quase 100 anos de idade, e ele já foi de 90, do ano 90 a 96, não foi? Que ele escreveu. Então se ele chegou de volta da irmão já do 96 em diante, e morreu perto de 100 anos, logo depois que ele escreveu tudo, pouco tempo ele morreu. Não demorou muito. Segundo a história, ele morreu nessa época, mais ou menos. Segundo a história que a gente lê.
antes do século terminar, o primeiro. O segundo tinha que ter, eu já estudei. As histórias, sobre história a gente tem que, para detalhar bem certinho, tem que ter mais os que eu tenho, os escritos que eu tenho lido, mostra que João morreu mais ou menos dentro da era cristã do primeiro século, com cerca de quase 100 anos. Acredito que ele tenha nascido no começo do século. Né? Vamos ler mais. Agora o lugar. Leia esse, depois o irmão Lisvaldo vai ler um pouquinho também. João escreveu o Apocalipse em Patmos. Trata-se de uma pequena ilha da Grécia. É da Grécia essa aí. Estando 50 quilômetros da costa sudoeste da Turquia. Faz parte do arquipélago, conhecido como Dodecaneso. Sua área total é de 34,6 km². E sua população hoje gira em torno de 3.000 habitantes. Hoje ela, no tempo, quando eles já estão escrevendo aqui, claro, eu acredito que esse escritor aqui já estão usando o sistema de hoje mesmo. Ele já tem quase que ver a população dessa cidade, que passa de 3.000 e tanto, para 4.000, uma coisa assim, né? Normalmente, não sei quanto é. Antes ela não tinha essa população. Não tinha. Mas hoje ela já tem. Ela era do mesmo jeito. Era uma ilha baixa, segundo algumas outras histórias que a gente lê, tinha até minérios, algumas coisas por lá, e o governo tinha gente por lá, a gente mandava as pessoas para morrer lá. E às vezes não mandava buscar lá. Passando fome, e lá João não sofreu muito, mas suportou tudo, porque era um preso. Talvez nem amarrassem ele, não sei, porque já era um homem velho, e alguém estava observando ele. Mas de noite, nas horas que ele ia dormir, o Senhor, um homem não sossegou. Veja o que é um dessa idade. Na hora que ele ia dormir, o Senhor acordava para revelar as coisas. Outra coisa para mim. Como esse homem ficou sem poder nem dormir, quase o Senhor chamava ele mesmo. E ele, à vista assim, na revelação, vendo tudo. E segundo que entendemos, talvez ele já com sua vista cansada, ele mandava alguém que estava perto dele escrever. Passando, escrevendo. Mas o autor é ele, disse que o autor é ele. Vamos dizer que não tem porque até escrever tudo. Assim escrevendo ele mesmo, até de vista, não sei como Deus fez. Sei que a Bíblia diz que ele é o autor do livro, desse livro. Ele recebeu de Deus. Então, meus irmãos, um homem como esse só podia ser considerado um grande homem diante daquele povo. E o povo lá ficaram assim na conta dele até que viram ele voltar de novo. Quem não morreu antes dele voltar, viu João voltar de novo e com a revelação de Deus, com as 7 cartas da asa na mão. E segundo que entendemos, João já tinha que andar, irmão, quilômetros mais quilômetros para deixar essas cartas cada canto. Era que ele ia. Talvez ele não andou nem por alguém, ele mesmo foi pessoalmente. Lutou, mas se entregou as cartas para as igrejas, que hoje podemos dizer representa para nós as igrejas do mundo inteiro, que cada uma tem suas faltas também. Uma está andando certinho, outra está precisando ser corrigida. E a palavra de Deus continua ensinando que nós deve levar. E essa carta hoje é a própria palavra de Deus, advertindo aonde está errado, aonde está certo e o que deve fazer. Então nós vamos ler mais. O terceiro tópico, Apocalipse, o livro profético do Novo Testamento. Leia aí, irmão. Tema do Apocalipse. Leia aí, irmão. Isvaldo. O próprio autor defina o tema do Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Composto por uma série de visões, imagens, símbolos e figuras. O Apocalipse revela os conflitos do povo de Deus e a sua vitória final sobre o império. Graças a Deus. Conclui mostrando os redimentos e os redimidos a desfrutar de todas as eternas bem-aventuranças. Amém. O tema do Apocalipse é esse. Declina o tema do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em brevemente devem acontecer. Então, ele recebeu uma revelação de Deus que era urgente.
ele tinha que vir. Ele até recebeu, nós vamos encontrar aqui, ele recebeu ordem, dentro do livrinho, que ele tinha que comer aquele livrinho. E ele disse, come, e ele disse, pegou e devorou. Mas quando estava comendo, comeu, era doce na boca. Mas quando chegou no ventre era amargo. Isso queria dizer que a mensagem é doce, é boa para quem ensina, para quem prega, mas é amarga. No mesmo instante a gente tem que enfrentar, mostrar o juízo de Deus para alguém que não tem ele e que não quer. Ela se torna um fim amargo. Quando a gente ensina o que é bom, mas eles estão sendo presos. Estou mostrando e eles não querem. Alguém vai amargar depois a própria palavra que ele diz. Então João recebeu que tinha que revelar as coisas que em breve deviam acontecer, composto por uma série de visões, mais 5 como João já leu. Revela sua vitória final sobre o império das trevas. Deus revelou a João que a vitória dele sobre o império das trevas era fatal, era certa. Ele tinha morrido, ressuscitou dos mortos para ter este poder. Ele disse uma certa vez, João, mais na frente a gente vai ler essa história, né? Assim, quando João estava lá que viu e caiu por terra quando viu ele se levantar diferente. Ele disse, João, se levante, não tema. Eu sou aquele que morri, mas esse que estou vivo, pelos séculos dos séculos. E tenho a chave da morte do inferno. Chave aqui representa domínio, poder, alguém que tem autoridade. Não precisa o senhor andar, todos sabem disso, não é de chave na mão. Chave aqui representa autoridade e poder. Alguém que tem a chave na casa, ele entra a hora que quer, sai a hora que quer. Então o Senhor pode fazer o que ele quer, porque ele tem a chave da morte do inferno. Pode prender quem quer ir para onde e pode abrir a porta para todos aqueles que o servem em verdade. Leia mais, irmãos, esta outra palavra que é mais importante esse aqui. Outro. A divisão do Apocalipse. Você leia mais esse outro. Escuta a divisão agora, tem os pontos. Assim podemos distribuir o conteúdo do livro. As coisas... Primeiro, vai dizer do sujeito para aí. Primeiro, as coisas que tem visto. A visão do Cristo glorificado no meio dos 7 candelabros. Segundo, as que são as cartas enviadas por Jesus, por intermédio de João, às 7 igrejas da Ásia Menor. Certo. Terceiro, e as coisas que depois destas hão de suceder, a ascensão do anticristo, a grande tribulação, o milênio, o julgamento final e a inauguração da Jerusalém eterna e celeste. Então, 3 coisas aqui. O primeiro, as que tem visto, né? Jesus mostrou a ele glorificado. E a segunda, as que era o que está acontecendo nas igrejas. As faltas, como eu já disse, uma estava tolerando demais, outra tinha um amor morto, outra estava morta, outra era um amor, lá de Filadélfia, a igreja do amor fraternal, e assim por diante. Então isso eram as que são. E as que iam acontecer era falar sobre o aparecimento do anticristo, a grande tribulação, o milênio, o julgamento final, a inauguração da igreja, da Jerusalém eterna e celestial. Essas as que vão acontecer. Ainda são assuntos escatológicos. Das 7 igrejas da Ásia, podemos dizer que já estava acontecendo. Hoje pode acontecer também, não é? Mas já estava acontecendo. E essas vão acontecer nesse assunto final. Entendeu? Então, leia ainda essa outra parte, você vai terminar com o teu irmão. Pode continuar. Eu parei só aqui da frente dele. O dicionário de profecia. Pode ir. Encontramos outras informações acerca da estrutura. Outras coisas importantes. O conteúdo do livro pode ser dividido em 8 partes. Começa do mesmo jeito. Primeiro, as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor.
Segundo, os 7 selos. Terceiro, as 7 trombetas. Quarto, as 7 figuras simbólicas. está tudo A lá. mulher vestida de sol, o dragão, o menino, a besta que saiu do mar, a besta que se levantou da terra, o cordeiro no monte Sião e o filho do homem sobre a nuvem. E o derramamento das 7 taças. Sexto, a condenação eterna dos ímpios. 7. As glórias da nossa Jerusalém. 8. Epílogo, que é isso aqui. É recapitulação ou resumo. A palavra quer dizer isso. O desfecho de uma peça literária. O que quer dizer isso? Quando fala epílogo, significa essas coisas. Então você viu aqui, podemos dizer 7 coisas importantes. Que tudo vai acontecer. A mulher vestida do sol, o dragão, essa mulher vestida do sol, vocês sabem que representa, se a gente for olhar, a nação de Israel, e tem 12 estrelas, a coisa, representando as 12, que alguém disse que essa estrela, que é Maria, coroada. Não tem nada a ver com isso. Teologicamente, nada disso. E eles escrevem diferente. Significa 12 estrelas, significa as 12 estrelas de Israel, a mulher vestida significa Israel, o próprio Israel. A nação de Israel pagou uma mulher por tipo, foi de uma começou. E agora o dragão já se sabe. O menino, o dragão é Satanás, o menino que ele perseguiu e persegue até hoje. Não pode mais, que Jesus morreu hoje está no céu, mas persegue os crentes, de qualquer forma. Mas ele perseguiu. Então veja tudo isso. São um desfecho, está tudo no livro do Apocalipse, e a gente vai passar até por lá, no decorrer da história. Não precisa muito detalhe aqui. Então, tudo isso está nesse livro de Apocalipse para a gente ver. Taças, que são juízos de Deus, trombetas, tudo são juízos de Deus. Cada um, ele via, mas tudo é sobre o juízo de Deus. Cada um mais pesado. Tem até os trovões que João não pôde escrever, não foi isso? Daniel ele disse sério. A João ele disse, nem escreve. Segundo os entendidos, os homens entendidos, esses 7 trovões são juízos tão temerários que Deus não revelou nem a João para que eles criticavam, porque era tremendo, é pesado demais, é muito forte no final da vida, é muito forte, é muito forte. É muito forte, é mesmo, é forte, não é brincadeira. Objetivos do Apocalipse. Você vai ler só esse restinho, você ainda? O objetivo. O objetivo do Apocalipse. Vão escrever. Escuta o objetivo. Vão escrever o Apocalipse tendo primeiro corrigir. Escuta isso aí. As distorções doutrinárias e desvios de conduta das igrejas da menor. Tá vendo? Segundo, consolar os santos que eram impiedosos e duramente perseguidos pelas autoridades romanas. Terceiro, mostrar aos santos o que haveria de acontecer nos últimos dias. Tá vendo? Quarto, alertar-nos quanto à brevidade e urgência da vinda do Senhor. Está vendo que coisa importante? Os objetivos do Apocalipse, corrigir as distorções doutrinárias, que hoje tem muitos, já tinha. A gente pensa que só é agora. O tempo que João já tinha muito. E o povo era menos. E agora que aumentou? Ensinos e mais ensinos de toda a qualidade. E vem teologia de todos os tipos. Aí é que tem. E, no segundo, consolar os santos, que eram impiamente, duramente perseguidos pelas autoridades humanas. No terceiro, mostrar os santos que haveria de acontecer nos últimos dias. E quarto, alertar-nos quanto à brevidade e urgência da vinda do Senhor. Ele está vindo. Cada crente, os crentes de primeiro, da época passada, pregavam com tanta segurança e com tanta ênfase sobre a vida do Senhor, que era como quem estivesse vendo Jesus descer naquela hora. E isso não deve mudar.
Porque ele pregava. E não foi errado ele pregar, porque cada crente que permaneceu desse jeito, Jesus veio para eles na hora que ele partiu. Os martirizados, os que morreram mesmo no tempo certo de morrer, eles, já o Senhor já veio para eles. Se permanecer, morreu o filho. Mesmo assim somos nós hoje. Vamos sempre estar pensando na nossa vida, meditando como o Senhor está vivo agora. E se a gente pensar assim, a gente continua em vida de santidade, né? Com cuidado. Amanhã o mesmo jeito, amanhã o outro do mesmo jeito. E nada de descuidar. Porque irmão, se você meditar bem o que é o sofrimento eterno, num lago de fogo, eternamente, sem poder sair mais de lá, e sem poder mais se arrepender, meu filho, é duro. Você agora só sentado na mão que já é aperreada, né? E dentro do lago de fogo. E sem poder sair. Jesus não quer ninguém, o povo lá dentro assim, não, né, irmão? Quer num lugar de bem, só de alegria. Que a gente sofreu aqui, nem se lembra mais, pode passar tempo. Já pensou que é cheio de gente assim, eternidade? E dá. Quem quer sair de coisa boa? Gente nenhum. O canto que é bom. Gente chega no carro aperreado lá de fora, chega no canto assim do dicionário, a gente não quer nem sair mais. Muita coisa boa. Mas tem que sair, porque na verdade, quando sai o fogo, pega o fogo, o sol quer. Ah, o sol é frio. Tem um tempo que a Bíblia diz que o sol vai esquentar, e vai queimar os homens. 7 vezes mais será a luz do dia do sol, e a lua vai brilhar como o sol. No dia que o Senhor sará a filha do seu filho. E a Bíblia fala no livro de Isaías, e os homens serão queimados, salgados com fogo. É brincadeira não. Vamos ler o restante? Irmão, mais agora? O quinto, vamos terminar agora. É bem curtinho esse outro. O quarto tópico, leitura do Apocalipse. A produção de livros no período do Novo Testamento. Vamos ver como era difícil. Veja aí como era difícil. O livro, na época de João, era um produto dispendioso e caro. Trabalhando cada obra artesanalmente, os escribas sempre de sua profissão cobravam pelo serviço um preço nada módico. Somente os ricos podiam sonhar com um livro à cabeceira. Por isso que os padres aproveitavam e traziam uma Bíblia e falavam. Quem foi para a missa antigamente? Se já foi a missa. A não ser se já alcançou. Aqui eu achei a palavra direito, mas há anos atrás ele não falava essa palavra em latim. Ninguém sabia idioma nenhum, hoje todo mundo é doutor. Só quem não conhece latim, espanhol e francês, inglês sou eu, mas esse livro já sabe. Talvez. Um bocado de coisa já. Ainda não tem o curso, mas já sabe. Estudar e sabe o que é para. Mas se fizer o curso, todo mundo faz. E primeiro não é fácil assim. Não existe nem isso por aí. Falar inglês, se o cara faz segura, quem é esse cara faz segura? Hoje não. Todo mundo se encontra com pessoas, mas fala também a mesma coisa. Mas eles falavam só no latim, e ninguém entendia. E ali eu vou botar na missa, sem ver o padre. Só vi o padre, mas nada mais. Hoje, então aqui os escribas se aproveitavam, eram os escritores de poucos méritos do doutor da época, escreviam o livro e agora eles só vendo o carro. Aí quem era rico, comprava. E o pobre, cara, está chupando o dedo. O que é que está dizendo aí, hein? Se o cara quisesse ensinar tudo bem, se pudesse. Não, é só para mim aqui que eu estou vendo. Não, e ele ficar com a vontade e aí se perde. Hoje não, todo mundo tem um exemplar da Bíblia. Irmão, essa a Bíblia para vender. Bíblia bonita, você quer comprar uma aí? Deus quiser. Vai comprar lá fora, não muita Bíblia aí, mas vou comprar uma aí. Bíblia que é boa. Uma Bíblia que o Instituto até bom. Então vamos ver mais, irmão. Então, hoje nós temos a leitura de nossas mãos, a leitura das Sagradas Escrituras. Vamos ver o que é que diz. Na maioria das congregações havia apenas um exemplar das Sagradas Escrituras. Para que todos fossem edificados, um oficial da igreja punha-se a ler a palavra de Deus, enquanto a Irmandade ouvia o reverente e atentamente. Por isso, a recomendação do Cristo: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo.
Por isso ele disse, bem-aventurados os que lêem e ouvem, porque os outros não tinham condições de ler, não. Porque não tinha, não era que eles não soubessem nem ler, porque não tinha o que contar. Aí escutava, ele disse, você é bem-aventurado. Você é bem-aventurado mesmo, hoje à noite. Mesmo que não está aparecendo, mas está ouvindo esta palavra. E aqui diz a liturgia da palavra. Embora tenhamos tanto acesso à Bíblia Sagrada, voltemos à liturgia da palavra. Vamos ver o que é a liturgia. Leamos os profetas, ouçamos os apóstolos. Nesse desejo surgiu a leitura integral do Apocalipse. Nesse que você escuta e lê os profetas lá para trás, as histórias dos apóstolos, mas lê o Apocalipse em voz alta, no púlpito de nossas igrejas, logo no primeiro domingo deste trimestre, para que todos crentes e não crentes ouçam e sejam bem-aventurados. Amém? E a conclusão diz assim, que ninguém venha menosprezar o Apocalipse, alegando que tratasse de um livro difícil e enigmático. Se o lemos com discernimento e paciência, iremos a constatar a chave para a sua interpretação. A chave para a sua interpretação, acha-se assim, em suas próprias páginas. O noivo jamais enviaria uma carta indecifrável à sua amada, que é a igreja. Você já leu o Apocalipse? Quem foi já leu? Responda se leu ou não. Já leu? Quem foi que leu todo? Já leu todo. Leia todo. Eu sei que também quero auxiliar. Então, você já leu o Apocalipse? Não leu? Vai ler. Abra a sua Bíblia e ponha-se a ler agora mesmo este maravilhoso e fascinante livro de Deus. Amém? Vamos ver. Pega aí para nós só recapitular as perguntas que nós nunca fizemos. Eu vou fazer aqui e você só responde na lição. Quem souber. Vamos ver. Eu vou encontrar a Bíblia aí. O que é o Apocalipse? Quanto ao conteúdo do Apocalipse é revelação. E considerar fundamentais é profecia. Pronto. O que é o Apocalipse está perguntando. Se considerarmos o conteúdo da palavra, Apocalipse é revelação. E se considerarmos a mensagem, é profecia. Vamos ver mais outra agora. A segunda, quem o escreveu? Isso é fácil. Quem? Segundo, quando e em que lugar foi escrito? Responda se você sabe de qual você leu. Quando? Mais ou menos quando? Você lembra agora? Não. 90, 96. Aí ele não fala. Muito bem. A terceira. Agora o quarto. Vamos ver agora, terminando. Cita os objetivos do Apocalipse. No quarto, está tudo aqui na lição. Pode ler, vou pensar um bocado só para instruções doutrinárias, os objetivos. controlar o escândalo perseguido, mostrar o escândalo porque haveria de acontecer nos outros dias e alertar-nos da urgência da vida do Senhor. Agora, cite os. Não, que é sério. Por que devemos ler o Apocalipse? Para que o santo sejamos bem aventurados. Para que os santos sejam bem-aventurados. Nesta noite, que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um de nós, que nesta breve palavra que eu li, quase uma hora que passamos aqui, e o que não podemos explicar mais, se não chegou ao nosso alcance, só falamos aquilo que nós estamos entendendo. Se houve alguma falha, isso é do homem mesmo, mas o que pude falar, falei, e o que entendi, falei, dentro do conhecimento da palavra de Deus. E nesta noite, suplico a Deus uma bênção para todos, e que amanhã estejamos aqui, no grande culto à noite, para mais uma vez glorificar o nosso Senhor, no grande culto de pregação da palavra de Deus. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao nosso Deus. Vamos pedir para os nossos irmãos auxiliando e levar a Deus nesta oração. Senhor Deus, eterno Pai, Jesus,
aqui vivemos, ó Pai, te damos essa leitura maravilhosa. Ó Deus maravilhoso, Deus, queremos, Senhor, que ela seja penetrada em nossos corações. bem-vinda a Aleluia. entender a tua palavra. Pai, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Não há um dia tão especial, o dia da escola.